Opa, meus queridos, como é que vocês estão? E finalmente, nós fãs de Ordem tivemos alguma coisa. Finalmente a gente teve mais segredos revelados e eu estou muito animado. Então nesse vídeo a gente vai falar o que a gente pode esperar e o que a gente pode pegar dessa imagem que tem vários detalhes interessantes. Bom, primeiro o que a gente tem garantia que em algum momento vai acontecer. Tem um apocalipse, óbvio, que eu nem coloquei aqui. Mas a gente tem o projeto confidencial, que a gente não sabe, mas aparentemente em algum lugar disse que era uma expansão. Eu não tenho certeza se o que ele estava certo ou errado, então só vou dizer que é uma dúvida, não tenho certeza. Mas é um projeto confidencial. Muita gente está cogitando um livro V2, e eu gostaria muito que fosse isso. E depois do último vídeo que deu muito certo, agradeço todo mundo que apoiou o último vídeo. Mas eu acho que pode ser possível, tem bastante gente que apoia isso. A gente tem a DLC de Enigma do Medo, que a Dumativa mesmo respondeu o tweet dos segredos revelados com um emojizinho de pessoa dentro da fumaça. Então, fumaça membrana, né, obviamente. Então, certamente vai revelar alguma coisa sobre isso. Esse aqui também acho plausível, mas esse aqui a própria Dumativa respondeu, então acho que é meio quase confirmado já. Sobre o passado da família Strack, tem muito potencial, tô bem animado. Principalmente para entender mais sobre eles e toda a relação que eles têm com o medo, porque a gente viu bem pouco deles em si, a gente viu bem mais sobre o Jazera e todo o contexto da equipe do perímetro, do culto do medo, né, que eles eram o culto do medo no final, do que da própria família Stray. A gente só teve um puzzle sobre isso e foi bem quase nada. E o que eu vou ser guilhotinado por falar isso, mas eu estou completamente whatever pro resto das músicas do Psicoleira, porque pra mim passou o hype, eu acho, eu gosto muito do design deles, mas, pô, sobrou o Eloy e eu nem acho a música que teve tudo isso. Pelo contrário, eu, pra ser bem sincero, eu não gosto muito não. Eu não sou muito fã desse hard rock. Mas, enfim, pra quem gosta, em algum momento vai ser revelado. Mas, sinceramente, tem segredos revelados que pode ser tanta coisa importante pra falar sobre um álbum de música do Psicoleira, eu acho gastar tempo, tá? Se uma dessas gavetas for isso, eu confesso que eu vou ficar um pouco frustrado. Mas fazer o quê? E agora a gente pode falar sobre a nossa querida imagem. Bom, primeiro vamos tirar o grande totem da sala. Cara, essa imagem tá clareada, né? Ela é um pouco mais escura do que o normal, eu deixei ela mais clara. Cara, esse totem teve gente falando que poderia ser os vampiros, e eu acho legal se for, faz sentido, né? Tem presas. Acho plausível, mas a gente acabou de ter um arquivo secreto sobre os vampiros. Será que é isso? Eu acho que não. Isso aqui é um totem. Isso aqui é claramente um totem. Tem até pezinhos e mãozinhas aqui. Ó aqui. Deixa eu dividir aqui, né? Pezinhos e mãozinhas, isso é um totem. Eu achei isso muito fofinho, é realmente muito mais aqueles totens tribais, nativos, eu achei muito interessante, porque eu sempre gostei muito de trabalhar essa temática de medo com esse tema nativo, folclore, eu acho muito massa. E pelo design, eu não pude deixar de lembrar do nosso querido interrogação. Não só pelo bocão, não só pelo bocão, mas principalmente por essas cordas aqui. Porque apesar de serem cordas e cordas serem algo bem genérico, é uma coisa extremamente específica e é muito simplória. O labirinto o labirinto vírgula, né? O interrogação é um bicho tão importante, tão misterioso, para ele ter só cordas aqui. E esse negócio ter só cordas, sei lá, na minha cabeça faz sentido, mas eu posso estar indo meio longe. Eu entendo se vocês acharem que eu estiver indo meio longe. E também tem isso aqui, que isso aqui é bem tribal. Eu peguei a imagem de frente dele, mas se olha de trás é quase aqueles tambores tribais, só que não é um tambor, né? É uma cesta para antena. Então eu acho que pode ter uma correlação. E se for revelado que esse cidadãozinho aqui é de uma tribo originária, eu ia ficar muito animado, porque só ia levantar ainda mais minhas expectativas para saber quem que é ele. E também, se tiver a ver uma coisa com a outra, o que vai ser sobre isso? Vai ser um spin-off? Vai ser um one-shot com esse povo? Ia ser muito interessante. Muitíssimo interessante. A gente tem, trocando de tema, né? Essa faca aqui, que pensando, indo um pouquinho longe, eu pensei na faca em relação com os assassinos e com relação com o Psicoleira. Que pode ser, um anúncio adicional. Além das 4 gavetas, vai ter esse quinto anúncio que é referente a essa faca, que é o álbum dos Psicoleira. Pode ser.
Mas também pode ser algo envolvendo o Jor-El e os assassinos, né? Porque a gente tem um marcado, a gente pode chamar ele de marcado. Eu vou chamar de marcado, mas nem todo player é marcado, tá bom. Mas eu vou chamar de marcado porque até a segunda ordem... Enfim, porque a gente tem um caçador de gente com a marca do match por aí. Será que vai ter espaço pra ele no Apocalipse? E pros outros assassinos? Que, pô, tem muita coisa pra se trabalhar em Apocalipse. Eu acho que valia um one shot ou um spin-off pra falar sobre eles. Eu animaria muito, aliás. Então, pode ser também isso. E as gavetas? Cara, vamos primeiro falar do símbolo, né? Que é, obviamente, o que chama mais atenção. Eu peguei essa imagem aqui do Twitter, que fica aqui o crédito a quem fez, né? O Tay Infai. Acho que todo mundo, ou quem acompanhou o Twitter, já comentou sobre que realmente parece uma mistura do sangue e da morte e viraria o elemento que a gente viu no Segredo na Ilha. Que acho que faz sentido, né? Já tá na hora de falar alguma coisa sobre. Mas outra coisa também. O Amigo Imaginário, ele era todo em volta de tentáculos, a ilha às vezes citava coisas envolvendo tentáculos. E tem tentáculos aqui. Só reforça mais isso. Eu duvido muito que não seja, aliás, tá? Eu duvido muito que não seja. Isso aqui é tudo tão novo, é tão simples. E não tem conhecimento aqui. Indo em contramão ao que eu disse sobre... Talvez esse sino tenha conhecimento. Esse sino barra... O sino de Típora. Mas vai que, né? Não largarei meu osso. Jota do Futuro para dizer algo importante também. Eu não sou o maior conhecedor de símbolos rituais. Por exemplo, o triângulo significa tal coisa, o quadrado outra. Mas, aparentemente, esse ritual significa transformação. Poderia ser a transformação do lodo e no sangue na tinta? Ou como é criada a tinta? Um jeito de trazer a tinta para algum lugar? Fica aí o pensamento. Mas as outras gavetas, a gente tem quase nada falando. Mas eu acho plausível que nessa gaveta, com a névoa saindo, seja referente a DLC de Enigma do Medo. Porque a Dumativa comentou o emoji da névoa, eu vou colocar aí na tela na edição. E, pô, névoa, medo, acho que não tem nada melhor pra correlacionar Enigma do Medo em uma imagem do que névoa ou o próprio símbolo do medo, marca do medo. Só que, nessas duas últimas, é difícil de pensar. O máximo que eu cheguei foi pensar nisso aqui como uma Ereskkigal, mas não é, mas eu queria muito que fosse. Porque a laminazinha aqui me lembrou isso aqui, mas não é. Talvez, de um ângulo muito específico, possa lembrar? Talvez, mas ainda tem esse aqui, então... Eu queria muito que fosse, mas acho que não tem nada a ver, não. Mas eu pensei em algumas possibilidades. Primeira, a parceria entre Ordem e a loja acabou, então esse aqui pode ser algo envolvendo isso, porque são meio que apetrechos, né? Apetrechos, acessórios, se saltar um pouco, pode pensar em customização, roupa, então pode ter a ver, mas duvido muito. Mas em algum momento isso vai ser revelado, mas não é algo tão importante, né? Não sei se precisa de um segredos revelados pra isso. É mais irrelevante até do que o álbum do Psicoleira. Talvez não, mas enfim. É que eu não me importo mesmo, mas eu sei que tem gente que se importa. E esse de energia? É quase uma coisa referente a cada elemento, né? Mas como a gente já tem mais elementos envolvendo, né? Então é difícil falar isso. Até isso aqui é o que mais chama a atenção. Eu acho que se for pra ter um one shot ou spin-off, vai ser envolvendo isso aqui. Não necessariamente o labirinto, né? Porque pode não ter nada a ver, mas pode ter, né? Pode ter. E esse aqui, esse de energia, eu penso em alguma coisa envolvendo o Rubens ou o Johnny, talvez. Porque apesar de ter tido o jogo no anfitrião não muito tempo atrás, ainda pode ter mais coisa. O jogo do anfitrião não teve duas coisas relevantes, que foi o flashback do Rubens, o flashback do Johnny e o Nando aparecendo, sendo portador do diabo, portador, vírgula, sendo parasitado pelo diabo. Mas enfim, alguma coisa de energia. E tem uma última coisa que eu queria constatar, que é que talvez eu esteja indo meio longe. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu vi no Twitter. Teve gente que correlacionou isso aqui com as marcas do Arthur, com a cicatriz do Arthur. Eu acho que daí é ir longe em demasia. Mas esse aqui, por ser um formato um pouquinho mais diferentinho, isso aqui parece um 14 na minha cabeça. Mas enfim, coisas que eu acho que não podem ser. Primeiramente, eu acho que tá muito cedo pro Apocalipse. Eu acho que tá muito cedo, eu acho que tem muita coisa pra não ser respondida, mas eu acho que
tem muita coisa para ser trabalhada em Apocalipse, tanto em questão narrativa, como história, como a gente vai ver, quanto para produção. Eu acho que tem muita coisa para se produzir para Apocalipse. Porque, gente, o Celpit disse que vai ser a maior temporada. E depois do Hexatomb, a régua não vai abaixar. Então, esperem coisas grandes, coisas bem grandes, no sentido de ambição e tempo. Eu também acho que não vai ser algo envolvendo uma HQ, e se for algo envolvendo uma HQ, vai ser algo novo, vai ser uma HQ nova, porque chega de adaptar RPG pra HQ. Isso não funciona, pelo menos pra mim. E pra quem assistiu RPG, eu acho que não funciona, reduz muito tudo. Criar uma HQ do zero vale muito mais a pena. As HQs que vêm no Arquivos Secretos são mais interessantes que as próprias HQs. Esse take talvez seja meio louco, mas eu realmente acho isso. E puxando lá do passado uma vontade nossa, mas pelo que aconteceu no Hexatomb, que a produção está absurda, eu não acho tão impossível uma animação de Ordem. E a gente já teve até o conto da Agatha, que não é uma animação, porque é um conto narrado, só tem coisas acontecendo na tela. Tudo bem, mas tem bastante animação. Eu não vejo como sendo algo impossível uma animação. Muito difícil, com certeza muito difícil. E se fosse ter uma animação, por favor, não seja, sei lá, uma adaptação do RPG, pelo amor de Deus. Coisas novas. Ficar preso sempre nos mesmos personagens só é pior. Marvel e DC be like. Dragon Ball também be like. Outra coisa que vale muito a pena ser comentada é que no mesmo dia a gente vai ter o Arquivos Secretos, ou algo envolvendo Arquivos Secretos, que promete ser grandioso. Mandaram no negócio da Jambô semana passada, eu até coloquei como última coisa do vídeo anterior, que aguardem esse Arquivos Secretos, porque esse Arquivos Secretos que vem vai ser o que todo fã de Ordem tá esperando, alguma coisa assim. E por isso que vale a pena apoiar o projeto. Rapaz, se vale a pena apoiar o projeto por causa de um Arquivos Secretos, então é um negócio grande mesmo. Eu tô bem animado, bem animado. Agora que eu notei que eu não comentei das correntes. As correntes pode ser ele se desprendendo de alguma coisa, ou pode ser algo envolvendo o que vai ser trabalhado. Tipo, sei lá, um lunático que foi acorrentado. Sei lá, tô indo meio longe. Mas tem corrente, né? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Ou talvez as correntes de Kion tenham sido liberadas. Não sei. Se isso for acontecer, eu tenho certeza que vai ser em tela. Mas eu acho que foi isso, gente. Tenho ótimas ideias de vídeos que estão vindo por aí. Então aguardem. Estou muito animado para daqui 2 semanas. E é isso. Foi um vídeo mais rápido, mas espero que vocês tenham gostado. Dá um like, se inscreve, dá um hype se puder. E é isso. Até o próximo vídeo. Fui!